Fala galera, nós agora vamos conversar um pouquinho sobre a obra de Platão, Hípias Maior. É uma obra que vai tratar sobre a questão do que é o belo e é uma obra que está sendo cobrada pela Universidade Federal do Paraná. É uma obra de uma leitura bastante agradável, bastante fácil, porém requer um pouquinho de atenção em alguns detalhes. É, Se você não for prestar vestibular para a Universidade Federal do Paraná, você pode usar esse vídeo como elementos para suas de citação para suas redações mundo afora aí, e para o seu arcabouço cultural nunca é demais um pouco de Platão, certo? Então acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso com um pouco mais de atenção. Kierkegaard vai nos dizer o seguinte, né? Se quisermos penetrar no real trabalho filosófico de Platão, então precisaremos ter a garantia de que temos desde o início o acesso correto, isto é, de que deparamos precisamente com aquilo que não se encontra presente. Aí você falou, não entendi nada. Calma, você já vai entender. Agora abre aspas. Ora, se não soubesses tu outra coisa, em todo caso, meu caro, presta atenção. O nosso homem não te pergunta o que é belo, mas sim o que é o belo. Entendo-te, meu caro, entendo-te. Vou pois dizer-lhe o que é o belo, por forma que não terei contestação possível. Belo, Sócrates, fica sabendo. Para dizer a verdade toda, belo é uma bela jovem. Isso é o que nos vai dizer Platão em um dos trechos. No início desse interessante diálogo, Platão ele nos mostra de maneira razoavelmente clara um reencontro de Sócrates e Hípias, né? Como se eles já se conhecessem há algum tempo e em outras ocasiões já tivessem conversado sobre outros temas particularmente variados. É importante a observação de que Hípias está retornando naquele momento a Atenas, né? Depois de vários anos de ausência. O diálogo ele tem início com as palavras de Sócrates, né? Sócrates, salve, belo e sábio Hípias, né? Há muito tempo que Atenas não recebe a tua visita, é algo mais ou menos assim. A saudação posta na boca de Sócrates por Platão, ela é irônica, obviamente, e consiste, na realidade, como veremos, na antecipação de algumas características de como o belo é entendido pelos sofistas. Seu insatisfatório ponto de vista e seu fascínio pelo sensível, ele se revela logo no início do desenvolvimento argumentativo da obra, em suas tentativas de definir o conceito. E aí a gente entra na questão do belo e a apresentação do personagem anônimo. A terceira parte apresenta as definições do belo. A primeira definição de Hípias, né? O belo é uma bela jovem, é o que ele vai dizer. A segunda, o belo é o ouro. E a terceira, o belo é uma vida longa e honrosa. A quarta parte, ela vai apresentar um nível qualitativamente mais elevado e é dedicada às definições de belo dedicada por Sócrates, no caso. Nesse ponto, a gente nota que o problema não será mais apenas o de demonstrar a necessidade de se passar do particular ao empírico, ao incorpóreo, né, no caso. E aqui eu entendo, né, definir o belo como exemplo de ações, mas na identificação de uma realidade inteligível, isso na busca por uma definição realmente válida que abranja todas as características que esse belo deve ter. Não apenas ser mais belo do que feio, mas, sobretudo, ser o próprio belo. Eis a primeira definição de Sócrates. O belo é o conveniente. A segunda, o belo é o útil. E essa mesma definição sofre uma tentativa de melhoramento, né, e se transforma em o belo é vantajoso. Enfim, temos a terceira definição de que quando o belo é definido como o prazer, produzido pela visão e pela audição. Finalmente, a quinta
a quinta parte, ela se conclui com a renúncia à solução do problema. Aí é que mora o... Como assim? Né? É estabelecida a aporia. Todas as definições propostas exprimem a generalidade da opinião e não estão em condições de atingir uma unitariedade e uma imutabilidade de uma definição segura e decisiva. Portanto, o que isso quer dizer? Que seja as definições de Hippias como as de Sócrates não foram válidas em todos os casos e em todas as condições. Todas as 7 definições são refutadas, né? O fechamento do texto, o fechamento ele é textualmente, né, vamos dizer assim, aporético, né? De fato, ele representa uma forte indicação típica dos primeiros diálogos, né? Então, assim, os primeiros, sendo assim, os primeiros ditos socráticos, né? Platão ele fará com que o seu Sócrates finalize o texto com a seguinte frase, né? O que é belo é difícil. Isso é bastante interessante, né? O que é belo é difícil. E a gente pode concluir que nesse âmbito interpretativo, o ponto é, passada a percepção de que a beleza particular, aquela beleza pela qual as coisas são belas, em outras palavras, ao tratar-se de identificar o belo, que torna todas as coisas belas. Eu sei que fica um pouco confuso, mas por isso que é bom vídeo, que a gente pode voltar, mas, né, o belo que torna todas as coisas belas do mesmo modo em que é graças à extensão que todas as coisas grandes existem e são grandes. Você pode parar e perguntar, puta, mas até certo ponto da obra estava tudo certo, porque Sócrates estava sendo Platão estava pondo um monte de ironia na boca de Sócrates, sacaneando com Hippias, e na obra você percebe isso, porque o Sócrates, ele vai, porra, nossa, vai ser burro, assim, lá no... É basicamente isso que Sócrates vai dizer quando encontra o Hippias e vai perguntando o que é o belo, né? Ele pergunta se a jovem é bela, se o ouro é belo, se o cavalo é belo. Pô, então que belo é esse, né? Que o cavalo e a mulher, que o ouro e o cavalo é tudo a mesma coisa. Mas o que nós temos que... o que a gente pode tirar, concluir disso, então, repetindo, né? É que nesse âmbito interpretativo, o ponto é que, passada a percepção da beleza particular, aquela beleza pela qual as coisas são belas, né? Em outras palavras, trata-se de identificar o belo que torna todas as coisas belas. Não uma coisa particular, não um ente em particular, né? Eu sei, e esses são vocabulários explicitamente filosóficos, não é mesmo? Não é aquilo, não é apenas o que é bonito, mas é aquilo que é o conceito universal de beleza, o que pode ser dito belo por todos, não apenas a um elemento, a um ente que possua características que os sentidos, mesmo que na teoria platônica, que nos coloquem em contato com a sua essência mais pura de beleza, mas não. A gente, nesse caso, nós estamos buscando a própria essência da beleza em sua unicidade e universalidade. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouco mais o diálogo platônico, uma obra muito interessante, e como diria, e justamente por isso eu lá no início fiz questão de atrapalhar um pouco mais a sua vida citando Kierkegaard, né? Que vou repetir como eu comecei: se quisermos penetrar no real trabalho filosófico de Platão, então precisaremos ter a garantia de que temos desde o início o acesso correto, isso é, de que nos deparamos precisamente com aquilo que não se encontra presente.
o que não se encontra presente? Uma conclusão definitiva. É exatamente isso que Platão nos apresenta, mas mesmo assim nos apresenta saídas muito interessantes para a resposta de uma pergunta que não é uma pergunta muito comum de que a gente pare, você está andando na rua e fala, nossa, o que é o belo? Mas se você parar para se perguntar, o que nos faz parar diante de uma obra de arte? O que nos faz parar diante de alguém tocando um belo instrumento, uma bela música? O que nos faz ficarmos de boca aberta ao entrarmos numa grande e histórica catedral? O que nos faz ficarmos de boca aberta quando vemos uma bela jovem passando, com todo respeito, é claro, ou um belo rapaz? Tudo isso por quê? Porque existe um conceito de belo que se aplica a todos esses entes, a toda essa materialidade que estamos sujeitos e estamos inseridos. Tá certo, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês e, de novo, qualquer coisa, por favor, é só me procurar que eu faço questão de ajudá-los nessas investigações filosóficas. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, estudem bastante e qualquer coisa é só chamar. Falou!